Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e no vídeo de hoje a gente vai para o resumo completo do Saturday Night Main Event. Saturday Night Main Event do dia 24 de janeiro de 2026, um show que ninguém tava dando nada, o pessoal achava que era um show que dava pra pular, como todo outro Saturday Night Main Event. Rapaz, que show que a WWE entregou pra gente. Fica ligado porque foi muito legal. Então, se você quiser se manter atualizado com relação ao que aconteceu nesse show e na nossa estrada pro Royal Rumble, assista esse vídeo do começo ao fim porque teve muita coisa legal. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Em especial, se inscreva no canal para que a gente possa solidificar a marca de 10 mil inscritos. Nós chegamos a 10 mil inscritos ontem durante o Saturday Night Main Event, mas a galera já tá de palhaçada e já se desinscreveu, então a gente tá um pouquinho abaixo. Mas se inscreve aí pra gente fortalecer e solidificar o número de 10 mil e também não deixe de dar o like no vídeo para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais gente, beleza? Então vamos embora para mais um resumo do Saturday Night Main Event agora do dia 24 de janeiro de 2026. E o show começou com Jacob Fatu e Cody Rhodes, né? O Jacob Fatu veio pro ringue, posou lá pra galera, Cody Rhodes veio com a máscara lá da caveira, né? A máscara do Iron Man, né? Com a caveira e tudo mais. E aí o Cody tava posando ali no corner, o Jacob Fatu simplesmente resolveu atacar ele. E aí, meu irmão, começou um estraçalhamento, um quebra-pau entre os dois. O sino não tocou, os dois começaram a se atacar para todo lado do ringue, tá? O Jacob Fatu mandou aquele Suicide Dive, depois aqui o Cody Rhodes mandou esse Suicide Dive, eles foram pra plateia, começaram a se estraçalhar, aí teve um backbody drop do Jacob Fatu pra cima do Cody, eles foram parar, eles subiram na escada, foram parar lá na área de concessões, lá no segundo andar, rolou até balde de pipoca. Eu na live eu falei, gente, se não rolar balde de pipoca nessa ida aí pros bastidores ali, eu vou ficar triste. E rolou balde de pipoca na cara, aí o balde de pipoca aí, ó. Não, isso aí foi uma cerveja, né? Cara, depois eles voltaram ali pra área da plateia. A essa altura, o Jacob já tinha jogado um segurança numa mesa também. E aí os dois se estraçalhando ali na barricada ali e tal, não sei o que. Daqui a pouco quem me aparece, os dois jogam aí o segurança aí pra cima dos outros. Quem me aparece? O Drew McIntyre. Drew McIntyre pega o Jacob Fatu, joga numa mesa de um lado, pega o Cody Rhodes e joga numa mesa do outro lado, tá? E aí? O que aconteceu, André? Bom, não aconteceu nada, não teve luta, né? Simplesmente não teve luta e o Drew McIntyre saiu por cima. Então, muito interessante, foi um começo de show muito interessante. A gente tava esperando uma briga, uma guerra entre o Cody Rhodes e o Jacob Fatu. O que a gente não esperava é que a guerra simplesmente impedisse a luta. A gente simplesmente não tivesse luta. O coitado do Charles Robinson acabou sendo atacado bem no comecinho, né? Por isso que não teve. Né? E eu fiquei durante a luta, eu fiquei pensando assim, gente, por que o Nick Aldis não vem e não transforma essa briga numa street fight, numa false count anywhere? Faz alguma coisa. Mas, no final das contas, a briga até que ficou legal, tá? A briga ficou legal, o Drew McIntyre atrapalhou. Esse segmento deve ter tido aí uns 10, 15 minutos mais ou menos. E assim, geralmente eu não dou nota para segmento, mas se fosse uma luta seria 5 estrelas, porque foi muito divertido a briga entre o Corey e o Jacob com o Drew se metendo na história. Tá? Teve gente que achou que o Oba Femi ia vir para poder atacar o Drew, mas não faria muito sentido. Eu acho que eles estão já colocando as pontas nessa história de uma triple threat entre o Drew McIntyre, o Jacob Fatu e o Cody Rhodes, tá? Então, se vai ser na WrestleMania, eu não sei. Se for na WrestleMania, alguém vai ter que vencer a Elimination Chamber. Eu acho que o Cody e o Jacob não vencem o Royal Rumble, tá? Eu acho que o Royal Rumble vai para outra pessoa, mas eu acho que um dos dois pode acabar ganhando a Elimination Chamber, ou os dois acabarem, sei lá, de alguma forma, um ganha e o outro se mete na luta, né? Talvez o Jacob Fatu ganhe e aí o Corey alegue, ó, pô, como é que ele ganha uma chance pelo título, sendo que ele roubou a minha oportunidade pelo título e tal, e eles acabam fazendo uma triple threat na WrestleMania que tá caminhando para ser uma belíssima luta. Vamos aguardar para ver. Mas de qualquer forma, o show começou insano, né? E todo mundo falou, cara, foi um início diferente de um show da WWE.
E aí, ó, aí o coitado do Cody Rhodes na mesa, né? E aí fomos pra segunda luta, que na verdade foi a primeira luta da noite. Rhea Ripley e Io Sky contra a Liv Morgan e a Roxane Perez. E essa luta foi uma luta que, assim, a gente sabia que poderia dar liga, porque todas as quatro lutadoras são excelentes lutadoras, são main eventers, né? E eu tô colocando a Roxane Perez aqui como uma main eventer. Se a gente vive num mundo em que a Jade Cargill é campeã da WWE, me desculpa, mas eu consigo ver a Roxane Perez como uma campeã mundial. Porque Jade Cargill tá como campeã só por causa do visual, sinceramente. Então, a luta ela foi muito interessante e foi muito acelerada. Foram 13 minutos de luta, mas, cara, foi muito, muito legal. Teve uma combinação da Roxane com a Liv Morgan, que a Liv Morgan voou da segunda corda para aplicar o Cold Breaker na Io Sky, cara, ficou muito bonito, né? A Io Sky, ela dando esse stomp aí, mas a história da luta foi que a Roxane Perez acertou o tornozelo da Io Sky, então quando ela deu esse stomp, ela sentiu o tornozelo. Eu gosto quando tem esses detalhezinhos, sabe? Um storytelling no meio da luta. Né? Às vezes a gente pensa no storytelling como um todo. Ah, a Rhea e a Io vão se voltar uma contra a outra. A Liv Morgan e a Roxane Perez vão se voltar uma contra a outra. Mas no meio da luta, você tem um storytelling. Você tem uma historiazinha que perpassa a luta inteira. A Roxane é especialista de fazer isso porque ela ataca uma parte do corpo da adversária. E aí, essa situação, ela continua na luta. Então, a Io Sky, que pula muito, que corre muito, ela desacelerou um pouco por causa da Roxane ter alvejado o tornozelo dela. Então, isso foi legal de ver, né, esse detalhezinho sendo construído na história. De qualquer forma, a Io ela se recupera, manda esse missile dropkick, né? Depois ela pula aí pra cima da Roxane. Na verdade, a Roxane tentou aplicar um Pop Rocks aí, e a Io Sky, na hora de tomar o Pop Rocks, ela fez uma pirueta, escapou do Pop Rocks, assim, foi bem bonito de ver. Depois ela tenta mais pra frente o Over the Moonsault, mas a Roxane Perez levanta as pernas e acaba dando na cara dela. E aí, mais pra frente na luta, sem o juiz ver, a Raquel Rodrigues aparece. E aí ela começa a interferir na luta. Ela começa a atacar a Io Sky e a Rhea Ripley. E aí, o que acontece é que toca a música da Stephanie Vacan. E a Stephanie Vacan volta. Ela volta sem a bota de proteção do tornozelo e ela vai pra cima da Raquel Rodrigues. Ela tá fazendo uma field com a Raquel Rodrigues pelo campeonato mundial feminino. As duas vão pra plateia, né? Aí tem a Stephanie Vacan pulando pra cima da Raquel Rodrigues. Então as duas também vão pro meio da plateia. Aliás, quem estava em Montreal e comprou ingresso desse show, acho que teve o valor do ingresso devolvido com juros, né? Porque nas duas lutas teve gente indo pra plateia, né? E aí a Rhea Ripley, eventualmente, ela conseguiu, depois de várias sequências, ela conseguiu aplicar o Riptide, e a Io Sky aplicou o Over the Moonsault, e a Rhea conseguiu fazer o pinfall para 3. Então, vitória da Rio, né? Rhea Ripley e Io Sky, e com isso elas mantêm o cinturão. 13 minutos de luta, a luta foi espetacular, né? Assim, eu não tenho nem como fazer justiça aqui contando os detalhes, mas eu vou dar 4 estrelas e 25 de tanto que eu gostei dessa luta, tá? Realmente, são 4 main eventers lutando por um título de duplas. É legal de ver a importância que estão dando pro título de duplas. Eu só não gosto do fato de que tem tanta main eventer nessa divisão, enquanto que o campeonato da WWE está encostado com a Jade Cargill. Sinceramente, eu acho que dá para a WWE de repente quebrar uma ou duas dessas duplas e botar essa galera para lutar pelo campeonato no main event e tirar a Jade Cargill de lá, porque ninguém merece, né? Aí estão as coitadinhas da Liv Morgan e da Roxane Perez chateadas da vida porque perderam o cinturão. Terceira luta da noite. AJ Styles e Shinsuke Nakamura. Outra luta que ninguém tava dando muita atenção, tá? Foi uma luta que foi jogada ontem, né, no SmackDown. E assim, era uma luta fanservice para relembrar os velhos tempos das feuds desses dois, né? Porque eles se conhecem desde o Japão, desde a New Japan. A última luta deles no Japão foi justamente, a última luta da AJ Styles no Japão foi contra o Shinsuke Nakamura no Wrestle Kingdom de 2016, em janeiro, né? No show, o famoso show do dia 4 de janeiro lá no Japão. E cara,
Assim, o Shinsuke, ele é um lutador que você tem que curtir o estilo dele, porque o estilo dele é pancadaria, strong style, né? Ele não vai dar muito golpe de luta livre, suplex, ele não vai dar essas coisas. Ele vai mandar um pé na tua cara. E, cara, com o AJ Styles a luta casa muito, porque o AJ Styles também bate pra caramba, além de aplicar os seus golpes clássicos, né? E voa pra caramba. Então, essa luta aqui, que a gente não tava dando muita trela pra ela, acabou casando muito, muito bem. E foi uma belíssima luta. Tá? Esses dois, eles se estraçalharam no ringue, eles mandaram muito bem, várias sequências interessantes. Essa voadora do Shinsuke, que parece uma voadora de videogame, cara, muito legal, muito plástica de ver. A história da luta foi o AJ Styles atacando o joelho do Shinsuke Nakamura com o Calf Crusher, ele atacou 2 vezes, e aí sempre que o Shinsuke tentava ir para o Kinshasa, ele sofria com o joelho. Então, novamente, é um detalhezinho na luta que traz uma história para a luta. E isso acaba tornando a luta mais interessante. O Bret Hart era especialista em fazer isso. Ele atacava uma parte do corpo do adversário, né, geralmente o joelho, impedia o adversário de correr, de pular, e depois no final ele aplicava o Sharpshooter. Então, ele costumava aplicar o Figure 4 e depois ele aplicava o Sharpshooter. Então era... O Brett era conhecidíssimo por isso. E a gente vê pouco isso hoje em dia. Hoje em dia as lutas são muito, cara, vamos pro próximo spot, vamos pro próximo spot, vamos pro próximo spot. Às vezes essas coisinhas que fazem com que uma luta tenha uma história em si fazem falta, tá? E o AJ Styles, no final das contas, aplicou o Styles Clash e venceu. Uma luta de 21 minutos, tá? 21 minutos. E eu vou dar 4 estrelas e meia pra essa luta. Essa luta foi espetacular, tá? Um detalhe da luta anterior, né? Que eu esqueci de falar da luta das meninas. Que teve um detalhezinho que no meio da luta teve uma falha. Na hora que foi ter um pinfall que a Rhea Ripley deveria ter quebrado, ela demorou pra quebrar e o juizão demorou. Então foi assim, foi o detalhe que fez a diferença da luta das meninas pra essa. Que essa foi mais redonda. Ela não teve botes. A luta das meninas teve o atraso da Rhea Ripley, que fez com que o juiz tivesse que recolher a mão na hora de bater o 3. Então, isso acabou penalizando um pouquinho a luta das meninas, tá? Já essa aqui, ela foi muito mais redonda, 21 minutos, 4 estrelas e meia. Foi a melhor luta da noite pra mim, tá? Mas é assim, é um argumento com relação à luta de duplas das meninas, porque também foi muito boa, tá? Vitória do AJ Styles, depois eles tiveram aí um momento ali, né? Eles até se abraçaram no ringue, foi muito bonito de ver, né? Uma coisa que o pessoal notou, que o Shinsuke estava com a mesma roupa que ele usou lá na WrestleMania 34, quando ele lutou contra o AJ Styles, e o AJ Styles estava usando uma máscara na hora de entrar no ringue, a mesma máscara que ele utilizou na luta contra o Shinsuke Nakamura no Wrestle Kingdom de 2016. Então, assim, essa luta ela teve também um monte de memórias e tal. O AJ falou que essa era a roupa que ele iria usar no Royal Rumble, mas ele resolveu antecipar para poder utilizar no Saturday Night Main Event. E aí, ele comemorando. Se vocês me perguntarem se ele se aposenta no sábado, cara, eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Assim, eu tô muito tendencioso ainda a achar que o Gunther vai perder por desclassificação, que ele vai causar a própria desclassificação para estraçalhar com o AJ Styles e esticar a carreira do AJ, né? Porque o AJ venceria por desclassificação. Mas, cara, teve tanta nostalgia nessa luta e eu tô começando a achar que pode ser a aposentadoria do AJ, sim. Eu tô começando a achar que pode ser a aposentadoria do AJ. Isso me incomoda um pouco, cara. Mas assim, é aquele negócio. Quem é que pede aposentadoria? Não é a WWE que tá aposentando o cara, né? É ele que tá pedindo pra se aposentar em janeiro. Assim, a WWE ela pode tentar convencer o cara a se aposentar na WrestleMania. Pode. Mas se ele não quiser, cara. Se ele não quiser, ele não quer, entendeu? Então, assim. É ele que tá pedindo aposentadoria. É ele com a esposa dele. Conversando. E de repente eles chegaram à conclusão que seria interessante ele se aposentar na WWE 10 anos depois da estreia dele. Então, vamos ver. Eu tô muito dividido ainda. Quando eu for decidir quem vai vencer, quem vão ser os vencedores do Royal Rumble, cara, essa talvez seja a luta que eu tenho mais dificuldade de escolher o vencedor. A gente vai ter que aguardar pra ver. Enfim, nós depois fomos para o main event do show, que foi a luta de 4 fatais pelo posto desafiante número 1 ao título do Drew McIntyre. Né? Então foi Randy Orton
o Trick Williams, o nosso queridíssimo Padre Damião, que é o Damian Priest, e também o Sami Zayn, né? Alguns detalhes da luta. Foi uma luta muito boa, tá? Aliás, terceira luta muito boa da noite. Nós tivemos assim, o Damian Priest não atrapalhou, né? Pra quem viu o review do SmackDown sabe que o main event do Trick Williams e do Damian Priest foi uma desgraça, né? Foi realmente medonho. Mas aqui ele não atrapalhou, porque tinham quatro, né? Tinham quatro lutadores no ringue e não teve muito tempo, então ele não precisou carregar a luta, o Damian Priest, né? Então, eu acho que acabou que a luta ficou legal, tiveram vários momentos de troca, porque a luta de quatro fatais é meio difícil da gente esclarecer, falar mais ou menos de uma história, né? Não teve muita história nessa luta. Aqui foram quatro lutadores se estraçalhando no ringue e ficando se alternando. Eu acho que foi uma boa luta, uma boa luta de quatro fatais construída. Aqui o Randy Orton atacando. Teve um momento legal que ele ficou dando esse Scoop Power Slam em todo mundo. Depois ele mandou um Hanging DDT no Trick Williams e no Damian Priest. Aqui ele tenta dar o suplex na mesa, mas o Sami escapa e ele dá o suplex no Randy Orton. Depois o Randy Orton, mais um pouco pra frente da luta, dá o suplex na mesa em todo mundo, sendo que no Trick Williams ele dá uns 3 suplexes na mesa, muito legal, tá? E aí, cara, mais pra frente, aí o Sami Zayn tomando aí um ataque do Randy, ele escapa, ele vai na terceira corda, escapa do Randy e tal, aí o Hanging DDT duplo, né? A luta ela vai terminar basicamente com vamos ver aqui, eu não sei se foi o Trick ou se foi o Sami. O Damian Priest dá esse golpe no Sami, né? O Razor's Edge. E aí eu acho que, se não me engano, o Trick Williams dá um golpe. Não, o Damian dá um golpe nele. E aí, quando ele vai no corner, o Sami Zayn, ele vai que nem um louco e aplica o Helluva Kick, tá? E aí ele acaba fazendo pinfall e vence a luta. Foi um final, assim, meio rápido, né? Mas a sequência foi mais ou menos essa. O Damian, ele tinha atacado, acho que o Trick ou o Randy, e aí ele correu no corner para poder dar o splash dele. Na hora que ele correu no corner, quando ele virou, já veio o Sami Zayn com o Helluva Kick que deu na cara dele, tá? Então, vitória do Sami Zayn foi uma vitória que já tava meio cantada, né? Eu tava falando da possibilidade do Sami Zayn ganhar o Royal Rumble na Arábia Saudita há meses. E aí a WWE resolveu criar essa luta pelo título, né? Então, quer dizer, é aquela ideia do Sami Zayn lutar na sua casa adotiva na Arábia Saudita por alguma coisa. No caso, agora vai ser uma luta pelo campeonato indiscutível da WWE. Foram 13 minutos de luta, aliás, 13 não, né? Foram 17 minutos de luta e eu vou dar 3 estrelas e 75 para essa luta, 3 estrelas e 3 quartos. Eu acho que foi uma bela luta, mas das 3 lutas eu acho que foi a piorzinha, tá? Não que tenha sido ruim, tá? Ela foi a menos boa das 3 lutas que nós tivemos. E se for considerar também o segmento inicial do show, foi a menos legal de todas as 4. Pra você ver como é que foi a qualidade do show, tá? Assim, o Saturday Night Main Event, se você pulou o Saturday Night Main Event, eu vou te recomendar que você assista. É engraçado porque geralmente a gente fala assim, Saturday Night Main Event você pode pular. Realmente, na maioria das vezes você pode pular, porque é um show semanal premium que às vezes é meio jogado. Esse show foi jogado? Foi. Mas as lutas foram excelentes, tá? Foram muito boas, todas elas. O único problema, assim, o único probleminha que aconteceu no show realmente foi o bot na luta de duplas femininas. Mas esse bot, ele passou muito despercebido, porque o ângulo da câmera, ele escondeu muito bem o fato que a Rhea Ripley demorou para quebrar o pinfall e o juizão encolheu o braço, porque ele encolhe o braço e na hora que ele encolhe o braço dele é encoberto pelo pinfall, então você não consegue ver direito. Só ali quem tá fazendo a contagem, eu tava fazendo a contagem na live, que eu falei 1, 2 e eu vi que a Rhea não ia chegar e o juizão não bateu 3, tá? Até porque se tivesse batido 3, o título teria trocado de mãos ali. E aí a WWE não fez isso. Certamente eles evitaram, né, de que acontecesse o que aconteceu em outras situações em 2025. Enfim, tendo dito isso, considerando tudo que aconteceu no show, considerando que a gente teve 2 lutas acima de 4 estrelas, um segmento que se fosse luta seria acima de 4 estrelas, e um main event que foi quase 4 estrelas, foi um show quase perfeito.
por isso eu vou dar nota 9. Por isso que eu recomendo a você. Se você pulou esse Saturday Night Main Event, vá lá e assiste, porque foi um show espetacular. Na minha opinião, o melhor show do ano até agora. E eu não acredito que eu tô falando isso sobre o Saturday Night Main Event. Geralmente a gente detona. Aliás, inclusive, ele quase não teve comercial. Isso é um outro detalhe, tá? Eu acho que ele deve ter tido uns 4 comerciais ao longo do show. Entre uma luta e outra teve. Tá? Então, assim, acho que foram 3 comerciais só. Foi entre uma luta e outra. Teve umas vinhetinhas e tal, mas enfim. Foi um showzaço. Vai lá, tá no YouTube da WWE, no canal da WWE no YouTube. Vai lá, assiste e depois volta, me agradece. Eu quero saber agora a opinião de vocês do show. Coloque aqui nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam dessa vitória do Sami Zayn. O que vocês acham que vai acontecer na semana que vem. Faltam 6 dias pro Royal Rumble. Eu tô mega hypado pra esse show. Eu quero saber como é que você tá. Coloque os comentários aqui, porque o Sincerão da Galera vai ser amanhã, considerando o show de ontem, de anteontem do SmackDown, que foi uma porcaria, e o show de ontem do Saturday Night Main Event, que foi maravilhoso. Beleza? Então coloque os comentários aqui para você tentar aparecer no Sincerão da Galera. Vai ser um prazer eu reagir ao seu comentário. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.